A notícia que a gente tem, nós temos 2 grandes times e esses times vão se encontrar, onde eles se encontrarem a partir de agora, vai ser esse tipo de jogo, tem uma rivalidade que já vem de muito tempo. Então, eu fiquei maravilhado com este jogo do início da nossa temporada que começou ontem. Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você clicou neste vídeo é porque você quer assistir o que os comentaristas do Linha de Passe falaram deste grande jogo, um jogaço, né, cara? Flamengo e Atlético Mineiro. Deu Atlético Mineiro, infelizmente, mas foi um jogaço. Vocês agora vão acompanhar as análises e comentários de Jean, Birner, do Pedro e do Calçade. Programa Linha de Passe do canal ESPN Brasil. Quero dar os créditos para a ESPN Brasil, Grupo Disney. Link aqui na descrição do canal ESPN Brasil. Ok, galera? Se você gostar do vídeo aí, dedo no like. Se é novo aqui no canal, inscreva-se no canal. Seja bem-vindo. Faça seus comentários e compartilhe o nosso vídeo aí, porque eu já falei, este vídeo é top. Um dos melhores jogos aí que teve nos últimos tempos e agora neste ano o melhor jogo de futebol, segundo o pessoal aí do Linha de Passe. Eu também achei que foi um baita jogo, gostei bastante. Simbora então aqui pro vídeo, vamos lá. E então o futebol brasileiro começou a partir de ontem, que eu acho que foi um jogaço. A gente pode falar, precisa arrumar aqui, precisa arrumar ali, mas a qualidade do que a gente viu não é normal. Não é normal no Brasil, porém, se a gente tivesse cartolas com a cabeça no lugar, com o foco no jogo, na qualidade, a gente poderia exibir muito mais para as pessoas de jogos assim. Um Brasileirão poderia ser disputado assim. Não tem a menor dúvida. Só que a quem interessa a pobreza no futebol brasileiro? Há muita gente que vive dela. Gente que vai se alimentando da pobreza. Só que a pobreza agora, nós vamos falar nesse programa, ela ganhou um inimigo, não sei como eles deixaram isso passar, que foi uma lei no Congresso Nacional que permitiu a criação das sociedades anônimas do futebol. E isso vai começar a mudar pelas beiradas. Porque é o seguinte, na hora que os caras estão botando dinheiro, fala assim, pô... Negócio deles. Negócio política. Eu quero esse jogo aqui, eu não quero aquele jogo no estadual com aquele gramado de 5 cores. Não, o Flamengo saiu disso. O Flamengo saiu de Madureira aquele jogo de ontem. Aquele gramado assim, mal parece iluminado. Pista de motocross, né? Que os caras estão... Não, eu quero esse jogo. Esse jogo no Brasil é possível. Assim, numa quantidade, porque os grandes clubes com mais dinheiro e em campeonatos organizados podem oferecer espetáculos assim. Então eu prefiro olhar o copo transbordando, mais do que meio cheio, que foi esse jogo. Foi 2-2. Depois dos 90, aí nós temos uma outra história para contar. O que eu não posso fazer é olhar lá no 8º, 9º pênalti, quem ganhou, e voltar para o jogo para estabelecer teorias. Perfeito. Aí o jogo assim, empatou. O jogo empatou. Às vezes esquece isso. Às vezes esquece isso porque fica naquela coisa binária. Um ganhou é bom, o outro não ganhou péssimo. Gente, foi um jogaço. E numa mesma era muito recente. A gente é capaz de produzir jogos assim. Eu acho que essa é a melhor notícia que a gente tem. Nós temos 2 grandes times e esses times vão se encontrar, onde eles se encontrarem a partir de agora, vai ser esse tipo de jogo. Tem uma rivalidade que já vem de muito tempo. Então, eu fiquei maravilhado com este jogo do início da nossa temporada que começou ontem. Show. Bom, Agora comentando. Não, então, primeiro que, assim, não vou repetir, evidentemente, o que o Calçade acabou de falar. Aliás, escrevi um texto no blog hoje que vai muito nessa linha, né? Quer dizer, o que a gente vê na Supercopa, e eu digo que a gente vê na Supercopa porque a gente viu este ano, a gente viu no ano passado, de certa maneira a gente viu no ano retrasado também. Claro que o do ano passado e desse ano foram roteiros muito parecidos, né? Com os 2-2, com a vitória de um nos pênaltis, com rivalidades interestaduais muito fortes. E aí, claro, né, o vitorioso comemora, o derrotado lamenta, e isso é normal, mas o que não é normal é, a partir de uma derrota como essa, nesse contexto, você começar a jogar pipoca, a dizer que os caras isso, os caras aquilo, mas tudo bem. Isso aí é o suco de futebol brasileiro que a gente sempre fala que é assim que funciona. Eu acho que, de maneira geral, essa Supercopa ela tem sido muito válida para mostrar isso, né, Paulo? Para mostrar que, se os caras conseguirem trabalhar minimamente com condições bacanas para fazer um jogo de futebol, o que é isso? Primeiro você ter todo o seu elenco, aí o pessoal da pipoca.
Primeiro, você ter todo o seu elenco à disposição, coisa que muitas vezes não acontece no futebol brasileiro, porque os caras estão com as seleções. Depois, você ter condições de treinar pensando naquele jogo, porque na verdade o que o Atlético e o Flamengo têm feito há um bom tempo é justamente treinar pensando naquele jogo. Depois ter condições de jogo melhores do que a média, apesar de toda a confusão, né? Onde vai ser, onde não vai ser, apesar das briguinhas infantis dos dirigentes e tudo mais, o fato é que a condição para se jogar futebol ontem era uma condição melhor do que a média. Sim. Então você junta tudo isso, e tudo bem, estamos falando, claro, né, talvez dos 2 melhores elencos do futebol brasileiro, e aí você tem o nível de jogo que tem. Mas isso poderia se repetir muito mais. Olhando especificamente para os 2 times, eu acho que, claro que o Flamengo está passando por uma revolução muito maior, por uma mudança muito grande. E a gente falou o tempo todo, antes dessa Supercopa, que o Paulo Souza estava tirando conclusões para definir que time ele escalaria na Supercopa. Nós nem sabíamos, né, exatamente que time seria. O time. Nem ele. E aí... Acho que ele fez esse trabalho para isso. E o legal é que ele fez, e ele levou em consideração o que aconteceu nos jogos. Sim. Senão o João Gomes não seria titular. E foi titular e foi um dos melhores em campo. Nem o Rodinei, o tempo de campo que tem Nem hoje. Nem o Rodinei. O Lázaro não teria entrado. Sim. E tudo bem, muita gente critica a entrada do Lázaro, mas por que ele entrou? E ele entrou bem também, é bom que se diga, né? Deu passe pro gol e tal. Mas assim, o que eu quero dizer é que assim, ele levou em consideração o que ele fez naqueles jogos em que tinha um monte de gente enchendo o saco do Paulo Souza, cornetando e dizendo que não podia fazer X por Y, que não podia escalar o cara ali. O Isla foi mal? Foi mal, né? Nos jogos do estadual, não jogou, não entrou, não foi um dos zagueiros, não foi o ala, quer dizer, não participou do jogo. Ou seja, ele usou aqueles jogos como testes. Foi. Então ele fez exatamente o que ele tinha que fazer. Perdeu nos pênaltis, né? No ano passado o Flamengo ganhou nos pênaltis, nesse ano perdeu nos pênaltis. E eu acho, sinceramente, que isso não é indício de como vai ser a temporada. O ano passado é a prova disso. No fim das contas, o Flamengo só comemorou a Supercopa. Agora perdeu a Supercopa. Pode ser que no final do ano esteja comemorando vários títulos. Eu acho que o trabalho do Atlético era um trabalho menos penoso para o Turco Mohamed. Era um trabalho, né, menos complicado. Estou de acordo com o Pedro. Acho que ele olhou para o adversário, isso é sempre uma boa notícia. Sim. Né? Quando você tem técnicos que olham para o adversário, pode parecer o óbvio, deveria ser o óbvio, mas no Brasil não é. Dentro da pobreza que o Calçado cita, eu acho que isso até acaba ganhando um valor que acima do que deveria. É legal que tenha sido assim. Então, assim, foi um grande jogo. Eu acho que é um jogo que traz, não sei se esperança para o futebol brasileiro, porque é aquilo, a gente tem as aulas, né, de como as coisas deveriam ser, a gente tem os indícios, mas isso nem sempre é aproveitado, as lições não são aproveitadas, mas eu acho que para os torcedores de Atlético, mais do Atlético que está comemorando nesse momento, mas do Flamengo também, acho que ficam boas indicações para o que pode vir pela frente. Birner, foi o Galo da continuidade, de certa forma, é o Mohamed que chega e lê que as coisas estavam funcionando bem e até por isso não tem a necessidade de drásticas mudanças, contra um Flamengo se reestruturando e aí sim um técnico que, como já foi dito aqui no programa, tem mexido demais até para achar uma fórmula ideal e também pelo estilo que tem de dirigir times de futebol, porque o Paulo Souza, ele é assim, ele pede paciência, ele precisa de tempo. Dá para dizer que a marca desse duelo foi mais ou menos essa e até a marca de agora para frente dessas duas equipes em seus jogos mais importantes. Boa noite, Birner. Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, boa noite ao Pedro, ao Jean, ao professor Calçade, que às vezes eu desconfio se não tem aquela continha fake para ficar olhando o que acontece no Twitter. Não, tenho. Sem se expor, sem ser atacado. Tem? Não sabia. Não sabia. Mas é só para ver. Boa noite aos fãs e às fãs do esporte. Pra me informar, pô, para ver o que vocês escrevem. Não, acho justo. Pode colocar um apelido que ninguém sabe qual é, né? Eu sei. Pô, a tendência é que... Ele me segue. Opa, por favor, também quero seguir depois. A tendência é que o Atlético continue com a ideia de jogo igual à atual e que o Flamengo também tenha uma proposta parecida, só que eu acho que o Flamengo vai desenvolver melhor a sua proposta de futebol. Porque, se a gente for pegar uma referência, o Flamengo, coletivamente, mesmo cheio de problemas, tem problemas coletivos em ambos os gols sofridos pelo Flamengo, por falta de entrosamento, ficou muito claro isso,
ele sai do nada e ele caminha alguns passos à frente, ele sobe alguns degraus. O Atlético, coletivamente, foi pior do que terminou a última temporada, mas isso é natural, porque é o começo de ano e o Atlético terminou a última temporada coletivamente jogando futebol de muita, mas muita consistência. Vale lembrar que ganhou os 2 principais campeonatos nacionais e foi eliminado invicto da Libertadores. E o Flamengo terminou no limbo coletivo, né? No limbo do planejamento, né? No umbral da parte tática e consegue, caminhando um pouco, ter uma melhora em relação ao que aconteceu no ano passado. Individualmente, a gente teve muitos destaques no jogo. Se for para ver quem atuou melhor, que é uma coisa muito relativa no jogo de ontem, eu achei que o Flamengo teve mais tempo jogando um futebol melhor que o do Atlético. Acho, porém, que o destaque do Flamengo, a estrela do Flamengo, o artilheiro, uma das estrelas do Flamengo, o Gabigol, por exemplo, não conseguiu ser eficaz como o Hulk, para fazer uma comparação de jogadores que costumam fazer a diferença. A atuação do Arrascaeta ontem separar e ficar aplaudindo, a clareada que ele dá no segundo gol, a capacidade de pensar o jogo, de fazer fluir o sistema de criação do Flamengo, uma coisa impressionante. Para mim, o melhor em campo, do outro lado, para mim, o melhor o Jair. Arana também, com uma grande atuação. A gente teve muitas coisas positivas num jogo que, fundamentalmente, cumpriu o seu papel, que é o de destruir o marasmo dos estaduais. Destruir, no caso, esse time do Flamengo, você tem que fazer muitas coisas. Ele precisou, para começar a mexer no gol, ele mexe no Hugo. Ah, mas foi uma infelicidade? Não foi uma infelicidade? Não, ontem o Hugo não esteve bem, tudo bem que ele esteja oscilando. Ele mexe na situação do lateral, ele mexe na sua formação de zaga, ele mexe na posição do Felipe Luiz, ele mexe no João Gomes, ele mexe na posição do Everton Ribeiro, ele mexe na ocupação de espaço do Arrascaeta, ele mexe até no Bruno, ele mexe em muitas coisas. No que ele acerta, acaba sendo um volume maior, ele tem mais ações para comparar do que exatamente o Turco Mohamed. O Biricitos encaixe, eu consegui ver ontem o encaixe do Alan no Arrascaeta, era uma coisa diferente. Uma situação que ele troca ali no segundo tempo, ele abre mão dos pontas um pouco para colocar o tipo de jogador, porque estava congestionado por ali. Ele mexe menos do que exatamente o Paulo Souza. Por mexer mais, o Paulo Souza ontem, do ponto de vista coletivo, acho que o Birem falou, né, que agradou mais coletivamente o Flamengo, não tanto o Atlético. Então, pelo volume de coisas que o Paulo diz que evoluiu mais em relação à última temporada. Até porque quando você sai do 0 para você ir pro 4... Porque saiu do nada, não que agradou mais. Bastante. Quando você sai da nota 10, você cai pro 8, 8,5, não tá ruim, mas você acabou perdendo. Então, acho que tem muito do referencial. Então, o Paulo apresentou muitas coisas. Ele testou muitas coisas, como você falou, foi xingado, Everton para cá, troca de lá, por que o Diego Ribas joga tanto, por que o Pedro não entrou? É fruto de observação, por exemplo. O Pedro começou o ano ganhando oportunidade, ele quebrando a cabeça para se encaixar com o Gabigol. Não encaixou 100%, não foi de novo. O jogo contra o Madureira não aproveita as oportunidades. Ele falou, tem uma final. Se eu tenho uma final, eu vou com o Bruno, mesmo voltando, e com o Gabriel. Já tem um desenho. Então, assim, ele vai testando. Ele testa mais coisas. Acaba acertando em muitas também, como erra também. Se você parar para ver, você pode falar que teve mais erros também. Então, acho que é muita questão do referencial. Não é o Paulo Souza é melhor que o Mohamed. Eu acho que tem uma margem para ter um trabalho coletivo de fôlego, para falar, cauda longa até o final do ano, talvez maior, até pela qualidade também. Agora, não exatamente que já esteja numa prateleira acima. Não consegui ver bastante coisa, mas me agradou também o Mohamed, porque às vezes a gente faz uma situação que a gente fala, tá só mantendo o que o Cuca fez. Não, não é exatamente isso. Tem coisas diferentes. Mas ele, diferentemente do Paulo Souza, ele vai ser comparado ao campeão de tudo. Sim. Tudo. Então, assim, ele larga da nota 10. Ele tem a situação e o Souza delicada. Tá nota quase 0. Se ele não for campeão brasileiro e da Copa do Brasil, pelo menos, ele está abaixo do Cuca. Sim. Então, as exigências, né, Calçado? A situação dele será mais difícil que a do Paulo Souza ao longo da temporada. Eu acho que assim, as exigências elas são completamente diferentes. Seja a exigência por conquista, por título, se você pega a régua da temporada anterior, embora nesse caso os dois clubes sejam cobrados pelos títulos mais importantes, ou para pelo menos brigar por eles, mas aí eu acho que a exigência de mudança aí é completamente diferente. Então a gente não pode medir com a mesma régua um técnico como o Paulo Souza que fez, né, nesse início de temporada, um trabalho muito mais autoral, porque precisava ser mais autoral. Ele precisava mudar muito mais em relação ao que era o time do Renato. Ele não pode ser... O Turco Mohamed, ele pode... Não, ele não deve, pelo contrário. Ele pode pegar o bastão que passou o Cuca, sem mudanças drásticas no início, para não ganhar o carimbo de louco, porque ele pegou um time que foi campeão, o treinador quis sair.
O Paulo Souza vai para uma outra referência. O Paulo Souza, a história dele começa em 2019, quando ele vai para aquele Flamengo olhar, do Jorge Jesus. E ele não quer saber de Renato. Não tá pegando ele para... Não, mas ele não tá nem pegando a referência do Jorge Jesus. Eu digo, ele olha para aquele Flamengo que tem muitos jogadores e fala assim, bom, esses caras ganharam deste jeito aqui. Depois a história foi fragmentada. Sim. Passaram vários treinadores e todos os que passaram eram comparados ao Jorge Jesus. Sim. Eu vou ser eu. O que eu vou fazer? Eu vou mudar as referências desses caras. Sim. E assim, na minha visão, ele pegou todo mundo tinha uma novidade tática no campo. Felipe Luiz. Eu acho que não tem nenhum jogador de 19 que nenhum jogador que exerça. Nem o Arão. Nem o Arão, que em tese pode ser um primeiro homem, não faz mais a mesma função. O Bruno Henrique é diferente, o Arrascaeta ontem também, o Gabriel tem que se adaptar. O Everton mudou. Não é jogador de área. O Everton, então, foi jogar do outro lado. O Everton, na ala esquerda, ele começou como lateral esquerdo a vida dele. No Corinthians era assim, ele foi lateral. Então o treinador vai na essência do jogador e fala assim, pô, não é uma loucura, você topa. Não é lateral que eu quero você um meia, porque assim, nesse 3-4-3, pode ser 2-1 ou 1-2, o cara que está do lado, o que ele tem aqui desse lado? Força, potência, o Rodinei, esse lado aqui é um articulador, ele está equilibrado. Sim. Mas o que ele fez, eu entendo que ele tirou todo mundo daquela zona de conforto para tentar o seguinte, vamos tentar apagar aquele Flamengo, aquela ideia de Flamengo de Jorge Jesus, mas entendendo que esses caras são muito bons e que dentro de novos conceitos eu posso recuperar todo mundo, com novos desafios, porque ele cita isso. O time já ganhou muito. Ele fala da comodidade. E ele vai para cima, cara. Eu acho que ele foi perfeito no como ele... Na abordagem. Na abordagem. Foi perfeito. Fala, Birner. Galera, que top esse debate da ESPN Brasil, linha de passe, cara. Nossa, o tradicional linha de passe, né? Mesa redonda, um dos melhores programas disparados aí de esportes do Brasil, da TV fechada, né? Cara, eu acho que o Paulo Souza foi muito bem na entrevista ontem, só não acho que ele foi bem na hora que ele respondeu sobre por que ele tira o Bruno Henrique e coloca o Diego Ribas, né? Daí eu acho que ele não foi bem. Mas assim, no contexto geral, na parte que ele fala que o jogador do Flamengo precisa jogar com gana, com raça, né? Tem que jogar com vontade de vencer, que tem que ter espírito vencedor. Ele cobra muito isso nos jogadores. Eu acho que ele foi muito bem porque nenhum técnico brasileiro teria coragem de falar um negócio desse que ele falou, né, cara? Os técnicos portugueses, eles vêm aqui para o Brasil e falam o que tem que falar, né? O Jesus era assim, agora o Paulo Souza também é assim. Lá no nosso rival Palmeiras, o Abel Ferreira, já acompanhei várias vezes, ele fala o que tem que falar também. Se quiser mandar embora, manda. Mas assim, os caras querem impor o trabalho deles, né, cara? Tipo, o Paulo Souza pegou o Flamengo bagunçado e tá começando do zero praticamente, né? Aquele time que jogava com o Renato Gaúcho naquela forma não existe mais. É um Flamengo totalmente novo. E ele tinha falado, quero 7 jogos mais ou menos para poder encontrar os meus 11 titulares, né? A espinha dorsal está formada, mas a gente ainda não sabe quais são os 11 titulares do Paulo Souza. Quarta-feira tem jogo contra o Botafogo. Acredito eu que será outra equipe. Quer dizer, uns 7 e 8 serão iguais, né? Ali a espinha dorsal. Mas vão ter uns 2, 3 diferentes aí, cara. Eu acho que sim. Pelo menos 3 diferentes vai ter neste time de quarta-feira. O jogo foi um jogaço, né, cara? Sem palavras, né? Foi o melhor jogo deste ano, disparado, né? Melhor jogo entre times brasileiros, quero dizer. E que o Flamengo não jogava bem assim faz muito tempo. Eu acho que desde o 5-1, que venceu o São Paulo no Campeonato Brasileiro do ano passado, desde lá pra cá, faz muito tempo, né? Depois que o Flamengo perdeu no ano passado para o Internacional 4-0 no Maracanã, de lá para cá o time caiu. Agora esse time está sendo remontado, está sendo reestruturado com novas formas de jogar, novas táticas. E
eu já vi bastante evolução no time, né? Cada jogo fica melhor. Então, é isso que eu espero para este Flamengo. E dar os parabéns aí pro Atlético, né? Que foi campeão. Nos pênaltis, poderia ter sido o Flamengo também, né? Nos pênaltis. Mas os 90 minutos foi um jogaço. O que aconteceu depois faz parte do jogo. Os dois times perderam pênaltis. Eles perderam 4, o Flamengo 5. Eles foram campeões. Parabéns. É isso aí. Campeão da Supercopa do Brasil, o Flamengo que venceu em 2021. Agora o Galo venceu em 22. Quem sabe o ano que vem, né? Valeu, galera. O mais importante está por vir, que é Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Em 10 de abril começa o Campeonato Brasileiro. No mês de abril também começa a Libertadores para nós. E a Copa do Brasil, agora eu não sei te falar quando que o Flamengo estreia na Copa do Brasil. Mas estamos juntos aí. Deixa o like, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho. Saudações. Valeu, galera. Fui.